Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Por favor, abra o Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho. Se aproxime da pessoa, mesmo não a conhecendo, e divida com ela essa leitura. Acharam? Atos 21, 27. Está escrito assim: quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disto introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Amém? Quantos creem nesta palavra que foi lida? Creem que isso de fato aconteceu? Então desocupe as suas mãos e vamos fazer o impossível para dar a melhor salva de palmas que Vitória e o Espírito Santo já deu para o Senhor Jesus. Para essas palmas melhorarem, abra tua boca e diga glória a Deus. Olhando para o alto, diga glória a Deus. Isso, vai agora por tua conta, aplaudindo e dando glória. Olha que coisa linda. Vamos fazer chegar no céu a melhor salva de palmas que o Espírito Santo já deu para o Senhor Jesus. Vai glorificando e aplaudindo com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Você que está ouvindo pela rádio, glorifique também conosco. Vamos levantar um grande louvor até o céu agora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, não apenas o povo de Vitória do Espírito Santo está te aplaudindo, mas onde qualquer pessoa estiver ouvindo pela rádio, também estão te dando glória. Então abençoe cada vida que te glorifica, e sobre cada uma dessas pessoas, derrame agora a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai querido, esse povo não veio aqui para ouvir o homem, porque o homem não tem nada a dizer. As pessoas que ligaram o rádio não querem escutar o que o homem tem para falar. Todos querem ouvir a tua voz. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale com cada vida que está aqui nesta igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra, remove todo obstáculo, faz a tua palavra prosperar naquilo para o qual está sendo enviada. Confirma, Senhor, agora com sinais, prodígios e maravilhas, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você entender o que está acontecendo. O apóstolo Paulo era judeu, mas ele já tinha percorrido boa parte dos países estrangeiros, pregando o evangelho, e tinha feito muitos discípulos. E o apóstolo Paulo agora estava em Jerusalém e resolveu ir até o templo. E quando Paulo estava dentro do templo de Jerusalém, alguns judeus, inimigos de Paulo, que eram também da Ásia, isto é, do estrangeiro, mas eram judeus, que se encontravam em Jerusalém na mesma ocasião, quando viram Paulo ali no templo, começaram a gritar contra ele. E começaram a dizer para os judeus que estavam no templo: varões, este homem introduziu no nosso templo os gregos
e fizeram essa acusação que foi um reboliço. Os judeus revoltados queriam pegar Paulo e espancá-lo por causa disso. Veja o que diz aqui o versículo 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o. Queriam matar Paulo de qualquer maneira. Não fossem os soldados romanos e o tribuno, Paulo teria sido linchado naquela hora. Estavam querendo matar Paulo de qualquer jeito. E por que queriam fazer isso? Porque suspeitavam que Paulo tinha introduzido no templo de Jerusalém alguns gregos. E você fica pensando, bom, qual é o problema? Qual o problema de um grego entrar no templo de Jerusalém? O problema é que isso era proibido. Para você entender bem essa situação, Jerusalém era uma cidade santa. As pessoas que queriam buscar Deus iam para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, elas diziam: agora eu vou para o templo. O templo de Jerusalém era totalmente fortificado por uma muralha enorme, uma muralha gigantesca, que em alguns trechos chegava a ter 485 metros de comprimento, uma muralha com pedras colocadas uma sobre a outra, e as pedras variando de 2 a 5 toneladas cada uma. Então, entrar no templo de Jerusalém era difícil, por causa da muralha. Tinham os pórticos. As pessoas tinham que passar pelos pórticos para entrar no templo de Jerusalém. Mas olha só, quando a pessoa passava pelo pórtico, fosse o pórtico real ou o pórtico de Salomão, ela encontrava um pátio imenso, um pátio enorme, que era chamado de pátio dos gentios. Esse termo gentil, na Bíblia Sagrada, vem do hebraico goim, que quer dizer nações. Essa palavra goim, essa palavra gentil, acabou também servindo para especificar qualquer pessoa que não fosse judia. Então, no pátio dos gentios ficavam só os estrangeiros. Era um pátio enorme. Esse pátio dos gentios era o local onde tinha o comércio que revoltou o Senhor Jesus. No pátio dos gentios, logo após passar pelo pórtico real, tinham lá as mesas dos vendedores e dos cambistas, várias mesas, e aquelas mesas ficavam naquele local porque os filhos do sacerdote mandavam naquele negócio, e eles alugavam as mesas para os ambulantes, para os cambistas, para os vendedores. E ainda cobravam comissão de todo o faturamento dos negócios no templo, naquela venda no pátio dos gentios. Foi ali no pátio dos gentios que Jesus fez a purificação do templo. Porque para os judeus aquele pátio dos gentios era profano. Para os judeus o pátio dos gentios era imundo. Então podia vender, podia negociar, podia falar alto, podia fazer comércio, podia explorar as pessoas. Aquelas mesas, aquelas barracas colocadas
no pátio dos gentios, também o local era conhecido como o Bazar dos Filhos de Anás. Anás era o sacerdote. Porque o sumo sacerdote, ganancioso, ganhava muito dinheiro explorando o povo com aquele comércio. Foi ali no pátio dos gentios, que todo mundo considerava como um lugar imundo, apesar de estar já nas muralhas do templo, que Jesus fez a purificação. E eu quero ler com você no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 15, o seguinte: e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será feita e chamada por todas as nações casa de oração? Então o pátio dos gentios era o pátio dos goins, o pátio das nações. E Jesus estava querendo que os judeus se conscientizassem que a casa do Senhor tinha que ser conhecida pelos outros povos como casa de oração, e não como um lugar de venda, não como um lugar de ganância. Por isso que Jesus declarou que mesmo o pátio dos gentios era considerado como templo, como lugar sagrado. Reflita um pouquinho, amados. Às vezes, alguém pensa que no quintal da igreja pode se fazer comércio. A pessoa diz assim: no quintal da igreja não tem problema, não está dentro do templo. A pessoa acha que, por exemplo, na porta da igreja, ou na frente da igreja, ou em outras dependências do templo, pode conversar muito, rir, falar alto. Mas Jesus Cristo, com a sua atitude, está mostrando que o local do templo é sagrado e tem que ser conhecido como casa de oração. Por isso que Jesus, ali no pátio dos gentios, moralizou a coisa, expulsando não só quem vendia, mas também quem comprava. Porque se tem vendedor, é porque existe comprador. Se alguém colocar uma barraca aqui na frente da Paz e Vida, querendo vender, seja pipoca, sanduíche, refrigerante, livros, qualquer coisa. Se você for lá comprar, você está alimentando o negócio. Porque o cara está ali para vender. Se você vai e compra, você está alimentando uma transgressão. Se existe vendedor, é porque tem comprador. Por isso que você lê aqui que Jesus expulsou do templo os que vendiam e os que compravam. Porque quem compra também está pecando. Por isso que você não pode fazer comércio de nenhum tipo dentro da igreja. Dentro de qualquer igreja. Olha, eu não aceito comércio nem na igreja católica apostólica romana. Não aceito. Porque ainda que alguém diga: mas eles estão no erro. Aquela religião, ela tem falsos ensinamentos. Eu sei que tem vários ensinamentos. Mas não importa. O pátio dos gentios era considerado um lugar imundo. Porque só tinha estrangeiro. Então os judeus achavam que ali podiam vender à vontade, negociar, enganar as pessoas, fraudar, levar vantagem. E Jesus Cristo disse que não. Por isso nunca participe de qualquer tipo de comércio dentro da igreja. Você sabe o quanto isso está sendo comum nas igrejas no Brasil inteiro? Mas nós temos que falar que isso não pode ser feito, amados. Quando eu começo a dizer essas coisas, muita gente range os dentes contra mim. Muita gente fica com raiva, como se fosse eu que estivesse inventando esse negócio. Eu falo que não pode vender nada na igreja, e em nenhuma igreja da Paz e Vida se vende nada. Você pode ir em qualquer igreja da Paz e Vida no Brasil inteiro, você não vai ver a venda de nada. Não tem cantina, não tem lanchonete, não tem livraria, não tem nada disso. E se algum pastor nosso fizer qualquer tipo de comércio, ele é suspenso na hora, nós colocamos outro no lugar. Mas não precisamos nem tomar essa atitude, porque todos os nossos pastores
todos os nossos obreiros e todos os nossos membros, o que é melhor ainda. Não somente os obreiros, mas os membros da Paz e Vida sabem que quando entram nesse lugar, estão entrando na casa de oração do Deus Todo-Poderoso. Que aqui o nome do Senhor é invocado, o nome do Senhor é glorificado e Ele opera no meio do seu povo. Nunca compre nada e tenha reverência, mesmo nas outras dependências da casa do Senhor. Você viu que Jesus não deixava o pessoal nem caminhar carregando o vaso? Ah, vou pegar isso, mas na hora do culto, vou carregar e vou levar para lá. Mas na hora da mensagem, eu vou até o banheiro. Mas no meio do culto, Jesus não permitia que ninguém caminhasse. Olha só, Ele colocou ordem na coisa, você está compreendendo isso? E às vezes, a gente fica até triste com o que acontece em muitos cultos, onde não há reverência, a igreja tem uma cantina lá atrás, o culto acontecendo, e o pessoal lá na cantina, me dá um refrigerante, outro me dá um quibe, outro me dá um pastel. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Não estou muito bem, não. E aquele bate-papo enquanto a mensagem está se desenvolvendo. Amado, amada, você não veio na casa de Deus hoje? Você quer ter um encontro com Deus? Então, não importa. Desligue celular. Desligue bip. Interrompa qualquer comunicação com quem está à tua direita, à tua esquerda. Não se levante para nada, nem por necessidade. Volte o teu coração para a palavra e abra bem os teus ouvidos, porque aqui neste lugar Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. E se você se distrair, você vai perder a tua bênção. Mas se você dar agora a Deus toda a glória e atenção, Deus vai falar com você poderosamente. Foi no pátio dos gentios isso, no pátio dos estrangeiros. Quem eram os estrangeiros? Todos os que não eram judeus. Ali no pátio dos gentios, que era enorme, os judeus também transitavam, mas eles queriam ir para o santuário. Todos que estavam no pátio dos gentios queriam ir para o santuário. E o santuário ficava no meio do pátio dos gentios. Era um edifício dourado, magnífico, resplandecente, chamava atenção. Mas todos os que estavam no pátio dos gentios, que queriam ir para o santuário, encontravam um muro de mais ou menos 1,5 metros de altura, com pedras largas e pesadas de 2 toneladas cada, e aquele muro de 1,5 metros de altura circulava todo o santuário e tinha 12 portas, 12 passagens. Passagem estreita, uma passagem pequena que uma só pessoa passasse por vez. E ao lado de cada portinha, ao lado de cada passagem nesse muro baixo, tinha uma placa de pedra de mais ou menos 1,5 metros de comprimento por 80 de altura. O Museu de Istambul tem uma réplica dessa pedra. E essa pedra estava escrita em 3 idiomas. Em hebraico, em grego e em latim. E essa placa dizia o seguinte: nenhum estrangeiro pode passar a barreira e o muro que cerca o santuário. Qualquer estrangeiro que for pego fazendo isso, será culpado pela sua consequente morte. Então qualquer estrangeiro que quisesse entrar no santuário, passando por aquela passagem estreita, via a placa, com letras gravadas na pedra e pintadas de vermelho, dizendo que se algum estrangeiro se atrevesse a passar por ali, seria responsável pela sua própria morte. Então nenhum estrangeiro passava. Ele não era nem louco, porque os judeus matavam mesmo. Você vê, eles estão querendo matar Paulo por causa disso, porque suspeitam que Paulo introduziu algum grego dentro do santuário. E Paulo não fez isso. Paulo respeita o santuário, sabe que não pode. Mas eles estão querendo matar Paulo porque desconfiam que Paulo fez isso. Então, veja só. Não era permitido
aos estrangeiros, aos não-judeus, não era permitido entrar no santuário. Mas os judeus, homens e mulheres, podiam passar. Porque os judeus eram considerados como povo de Deus, como povo escolhido de Deus, como povo privilegiado. Então os judeus podiam passar. Veja comigo no livro de Deuteronômio. Vamos ver isso rapidamente. No capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 6. Está escrito: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, há várias passagens bíblicas falando que o povo de Israel é o povo especial, é o povo escolhido. Os judeus podiam passar por aquele muro baixinho e subir uma escadaria de mais ou menos 3,5 metros de altura, para entrar no pátio do santuário. Agora veja, se um estrangeiro tentasse passar por ali e fosse pego, ele seria rolado dessa escada de 3,5 metros. E os judeus tinham autorização do templo para matar qualquer estrangeiro que tentasse entrar no santuário, porque isso iria profanar o templo. Os estrangeiros não tinham vez. Nós não tínhamos vez. Nós não poderíamos jamais entrar no santuário. Mas veja só que interessante, amados. Quando os judeus e as judias subiam aquela escadaria de 3,5 metros, saíam num outro pátio que era conhecido como o pátio das mulheres. Nesse pátio das mulheres ficavam as arcas do tesouro. Por isso também o local era chamado de lugar do tesouro. Tinha 13 arcas onde todos colocavam ofertas, colocavam dinheiro. Foi ali no pátio das mulheres que Jesus viu aquela viúva pobre colocando as 2 moedinhas, e Jesus a elogiou não porque ela tivesse dado o que sobrava, mas sim porque estava dando tudo que tinha. Mas depois do pátio das mulheres, que era imenso, lá no fundo tinha uma outra escadaria de 3,5 metros de altura. Mas só os homens podiam subir por aquela escada. Para as mulheres não era permitido subir aquela escadaria. As mulheres teriam que ficar restritas ao pátio das mulheres. Então as mulheres ficavam tristes. Poxa, eu queria subir ali, eu queria entrar naquele lugar mais sagrado, mas não é permitido para nós mulheres. Aí os homens todos felizes diziam: que sorte que eu tive de ter nascido homem, porque eu posso subir essa escadaria. E os homens iam todos felizes, e as mulheres tristes lá embaixo. Aí os homens subiam aquela escadaria e davam em outro pátio, que era chamado Pátio de Israel. E naquele Pátio de Israel só tinha homens judeus. Nenhum estrangeiro e nenhuma mulher. Só os homens podiam entrar ali. Mas aí, no fundo do Pátio de Israel, que era o Pátio dos homens, tinha uma outra escadaria com 1 metro de altura. E os homens queriam subir aquela escadaria, mas diziam para eles: você não pode. Nenhum homem pode subir essa escadaria. Por quê? Porque subindo aquela escada vem o pátio dos sacerdotes. E ali só quem é sacerdote pode entrar. Então alguns homens ficavam felizes e diziam: que sorte que eu tenho, cheguei a sacerdote, então eu posso subir aquela escada. E os outros homens ficavam amuados,
que tristeza! Eu queria tanto entrar naquele lugar mais sagrado, mas eu não sou sacerdote, eu vou ter que ficar olhando de longe. Aí os sacerdotes, que tinham subido aquela escada de 1 metro, eles estavam felizes. Estão vendo o santuário ali. E esse santuário era dividido em 2 partes. Tinha o lugar santo e o santo dos santos, o lugar santíssimo. Os sacerdotes estavam felizes, porque estavam ali, perto do lugar santo. Mas os sacerdotes também não podiam entrar toda hora naquele lugar santo. Então, naquele monte de sacerdotes que tinha, só um ou outro ficava feliz. Porque só um ou outro era escalado para entrar no lugar santo, onde tinha a mesa com os pães da proposição, onde do outro lado tinha o candelabro com as 7 lâmpadas, e na frente tinha a mesa de ouro. Mas no fundo desse lugar santo tinha um véu enorme. E mesmo o sacerdote ou os sacerdotes que entravam no lugar santo, quando estavam dentro do lugar santo, eles queriam entrar no lugar santíssimo. Mas só um conseguia, e era o sumo sacerdote. Então quem tinha tido o privilégio de se tornar sumo sacerdote, ele dizia: que maravilha! Eu sou sumo sacerdote, eu posso entrar no lugar santo dos santos, eu posso entrar no lugar santíssimo, eu posso passar pelo véu. Mas a lei de Moisés dizia: não é assim não, sumo sacerdote. Você só vai entrar ali uma vez por ano, quando for para fazer a expiação pelo povo. Então o sacerdote só entrava naquele lugar no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Só entrava ali uma vez por ano. Tinha sacerdote que ficava a vida inteira no ministério e nunca teria a oportunidade de entrar uma vez na vida no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Era mais difícil entrar ali do que ganhar numa loteria hoje. Poucos sacerdotes tiveram esse privilégio na vida. Conclusão, amados. Conclusão. Nós estamos vendo que no Antigo Testamento há limites para todos e acepção de pessoas. Primeiro, não pode entrar porque é estrangeiro, não é judeu. Poxa, que chato, por que eu não nasci judeu? Por que eu sou grego? Por que eu sou italiano? Por que eu sou espanhol? Por que eu fui nascer em outro país? Por que eu não nasci na Judéia? Que azar que eu tenho. Olha só, exclusão. Aí depois que estava no pátio dos gentios, bom, eu queria entrar ali, não posso. Mas essas mulheres e esses homens que nasceram judeus são sortudos. Só que as mulheres subiam e ficavam no pátio, e os homens continuavam. Os homens subiam, mas depois não podiam avançar, porque ficavam restritos àquela área. A mesma coisa acontecia com os sacerdotes e até com o sumo sacerdote. Uma religião que não dava comunhão com Deus. Uma religião que mantinha as pessoas longe de Deus. O que você está vendo? Que apesar dos gentios representarem o povo de última categoria da terra, o povo de 5ª categoria, a ralé, o povinho, o sumo sacerdote não era melhor do que o gentio, não era melhor do que os outros, porque todos tinham restrições para entrar. Você sabe, isso é uma religião. Isso é religião. A pessoa encontra várias barreiras, vários obstáculos, e sempre tem um senão para continuar. Sempre tem uma condição para continuar, sempre tem uma barreira para continuar. Isso é religião. Quer um exemplo de religião parecida com isso? Ainda que não seja uma religião judia? As pessoas que acreditam que poderão chegar até Deus ou até um plano superior através de sucessivas reencarnações.
A pessoa acredita que nessa vida ela não deu muita sorte. Nasceu pobre, miserável ou com alguma deficiência física. E ela pensa, é o karma. Mas na próxima reencarnação, eu vou vir bonito, rico e famoso. Deixa eu me esforçar, porque senão é capaz de na próxima encarnação eu voltar como mosca. Eu voltar como sapo, como cachorro, como cavalo. Não, quero voltar como ser humano, perfeito, bonito, e quero ser rico. E a pessoa fica nessa ilusão e ela pensa, quantas vezes eu vou ter que reencarnar para chegar até o plano superior, de uma tal maneira que eu não precise reencarnar mais, até o momento em que eu chegue a Deus. E a pessoa fica acreditando a vida inteira nisso, e isso é religião. Quantas vezes ela vai ter que reencarnar? O Kardec não disse. Ninguém disse. E a pessoa está acreditando que dessa maneira vai chegar a Deus. Isso é religião. Sempre um obstáculo. Na próxima eu vou ser mais feliz. Na próxima vida, na próxima encarnação, quando eu reencarnar, eu vou dar mais sorte. E a pessoa fica esperando, olhando de longe. Só que religião nenhuma leva a Deus. Nenhuma religião leva a pessoa a Deus. Vou te dar outro exemplo, que é muito parecido com o que acontecia em Israel. Olha só. A pessoa acredita que para conseguir uma dádiva, um milagre, ela tem que fazer uma peregrinação até tal cidade, porque ela acredita que aquela cidade é uma cidade sagrada. Aí a pessoa vai até aquela cidade, em peregrinação, fazendo romaria. Aí ela vai e procura um padroeiro, uma padroeira, um santinho, uma santinha. E a pessoa está pegada com aquele padroeiro e não consegue a bênção. Aí ela vai falar com o sacerdote. O sacerdote diz, olha, essa padroeira que você escolheu não é boa não, mas tem essa outra aqui, que é especial para quem está endividado. Aí a pessoa se apega com aquela padroeira dos endividados e fica fazendo promessa, acendendo vela, esperando. Aí ela vai falar com o sacerdote, não consegui. Bom, mas tem esse outro padroeiro aqui, que é o das causas impossíveis. Faça uma novena. Aí a pessoa se apega naquela novena com aquele padroeiro das causas impossíveis. E aí vai. Não consegui, sacerdote. Mas tem esse outro padroeiro, essa outra padroeira que desata nós. Aí a pessoa vai e faz outra novena. E está sempre esperando e tem um obstáculo na frente. Até que ela vai e fala com o sacerdote. Aí o padre diz, olha, faz o seguinte. Vai falar com o bispo. Daí a expressão, vai falar com o bispo. Vê se o bispo resolve. Aí a pessoa vai no bispo. O bispo dá um monte de orientação, não resolve nada. Aí a pessoa cobra o bispo diz, faz uma coisa, vai falar com o arcebispo. Aí a pessoa vai falar com o arcebispo e pega no pé do arcebispo e fica ali naquele nível, né? Com a vida estacionada. Aí o arcebispo também diz, faz uma coisa, vai falar com o cardeal. Aí a pessoa vai lá no cardeal. O cardeal tenta, indica. Cardeal, tudo isso eu já tentei, tudo isso já mandaram eu fazer. Então faz o seguinte, meu filho, faz o seguinte, minha filha, vai falar com o Papa. Não é? Vai reclamar com o Papa. E a pessoa fala, puxa, difícil, né? Vou ter que ir para Roma para falar com o Papa. E será que o Papa vai me atender? E a pessoa fica nessa expectativa. Se ela conseguir falar com o Papa vai dizer, meu filho, minha filha, vai falar com Maria. Tá bom, vou falar com a Maria. Aí vai lá na Maria. Aí a Maria diz, mas meu filho, vai falar com o Pedro. Vai falar com o anjo da guarda. E a pessoa vai, e é esse caminho longo,
onde a pessoa nunca chega, só olha de longe e só encontra o vazio. Por isso que Jesus Cristo disse: agora é a hora que nem em Jerusalém e nem nesses montes adorareis ao Pai, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O caminho da religião, seja da reencarnação, das filosofias, o caminho dos religiosos é muito longo e complicado. Depois que você morre, então piora, porque te inventam ali o limbo, te inventam o purgatório, e ninguém diz quanto tempo você vai ficar no purgatório até tua alma sair dali. É um caminho muito longo, mas o caminho da palavra, o caminho verdadeiro, o caminho que leva ao céu é muito rápido. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É rápido, é instantâneo. E se você já cansou de religião, chegou a hora de você pegar o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Porque você percebeu que ninguém, fosse estrangeiro ou sacerdote, tinha acesso ao Santo dos Santos. Um dia, um general romano chamado Pompeu resolveu invadir o templo. E ele entrou no lugar santíssimo. Os sacerdotes judeus estavam revoltados, queriam morrer. Não, ele é pagão, ele não pode entrar. Mas o general Pompeu entrou assim mesmo, escoltado pela centúria, foi até o Santo dos Santos. Quando ele abriu o véu, ele olhou dentro do Santo dos Santos, fez meia volta e foi se retirando. Os comandados disseram: e aí, general? O que você ouviu lá dentro? E ele disse: nada. Não tem nada lá dentro. Nada. Religião é isso, amados. A pessoa chega no fim e descobre que estava buscando o nada. Descobre que estava buscando o vazio. Não tinha nada ali. Se você continuar sendo uma pessoa religiosa, você vai chegar ao nada. Mas se você entregar tua vida para Jesus, você vai chegar em tudo. Porque Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas existem por Ele e foram criadas por Ele, e nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo realizou a missão extraordinária de acabar com todas as barreiras religiosas. Tanto é que no dia em que Jesus Cristo estava morrendo, os evangelhos nos contam que no momento em que ele estava para expirar, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Eu quero que você leia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50. Está escrito assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Era sexta-feira, 3 horas da tarde. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e penderam-se as pedras. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, no momento em que ele expirou, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Qual é a representação disso? Que Jesus Cristo acabou com o mistério e eliminou a última barreira para que o homem pudesse encontrar a Deus e adorar a Deus de verdade. O véu do templo rasgado significa que o caminho está aberto, que Jesus Cristo realmente é o Pai, e ele disse: quem me vê também vê o Pai, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mostrou que agora não existe mais nem a última barreira que impede o ser humano de ter comunhão com Deus. Jesus Cristo te comprou com seu sangue precioso,
E agora você não é mais estrangeiro. Você não é mais uma pessoa estranha. Todos que recebem Jesus Cristo como Salvador se tornam também filhos de Deus. Por isso que o Evangelho diz que em Cristo não existe nem judeu nem grego. Não existe nem estrangeiro nem natural. Em Cristo não existe mulher ou homem. Em Cristo não existe sacerdote ou membro. Porque todos nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. A partir do momento em que somos lavados pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Você que está ouvindo essa palavra, amada, você pode continuar sendo uma pessoa religiosa e continuar com toda a burocracia da tua religião e no final chegar a nada, ou você agora resolve receber o plano de Deus, porque é plano de Deus simplificar tudo, e você se torna filho de Deus e passa a ter contato diário e permanente com o próprio Deus. Você sabe por que Jesus Cristo conquistou isto por nós na cruz do Calvário, amados? Você sabe por que agora você tem acesso ao Pai? Há uma explicação no Evangelho para isso. Eu quero que você que está acompanhando a palavra de Deus, eu quero que você veja comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 38. Está escrito assim: e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Quero que você atente para esse detalhe. Sobre ele tinha um título: este é o Rei dos Judeus, escrito em 3 idiomas. E repare que são os mesmos idiomas em que aquela placa de proibição estava escrita. A placa proibindo o acesso ao santuário estava escrita em hebraico, em grego e em latim. Ninguém se atrevia a passar por ali porque sabia que morria. Mas Jesus Cristo, quando expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e ele eliminou a última barreira que o ser humano poderia enfrentar para ver Deus. Sobre a sua cabeça tinha também essa placa, escrita em hebraico, em grego e em latim: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas nós sabemos que muito mais do que Rei dos Judeus, o Rei de toda a terra. Agora, você que quer ter acesso ao lugar santo, você que quer ficar com Deus, você que quer ter Deus na tua vida, você pode entrar sem medo no santuário. Você pode entrar sem medo na presença de Deus, porque você está levando sobre você o sangue do Cordeiro, o sangue que te livra de todo pecado, que te purifica de todo pecado. E se alguém parar na tua frente, seja quem for, ou até todo o inferno, e se colocar diante de você dizendo: por aqui você não passa, se você passar você será morto, você vai olhar para esta pessoa, ou para esta criatura, ou para esta entidade, ou para aquela religião, e você vai dizer: eu vou entrar, eu vou chegar na presença do Todo-Poderoso, porque quem me autoriza é o Rei de toda a terra, é o Rei do céu e da terra. Aqui está a placa, escrita em 3 línguas: esse é Jesus, o meu Rei, é Ele que me autoriza a entrar na presença de Deus. E eu quero ver quem se coloca na tua frente. Quero que, para terminar a mensagem, você leia comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Vamos ler versículo 11. E é interessante que Paulo escreveu isso, porque pensaram que ele tinha introduzido o Trófimo no templo, e o Trófimo era um cidadão de Éfeso. E talvez por isso Paulo escreveu esse trecho que nós vamos ler justamente para a igreja que ficava em Éfeso. Provavelmente a igreja onde Trófimo
congregava. Olha só. Portanto, estou lendo o versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Circuncisão feita pela mão dos homens, tudo que é feito pela mão dos homens é religião. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não havia esperança para nós. Éramos estrangeiros, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e estrangeiros, fez um. E derribando a parede da separação que estava no meio, sabe aquela parede da separação, aquele muro de 1,5 metro de altura, sabe o véu do templo? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Preste atenção, ele desfez a lei dos mandamentos. Por favor, não me defenda um artigo dos mandamentos do Antigo Testamento. Ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Atenção, porque por ele, ambos, judeus e estrangeiros, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Oh, glória! Através de Cristo você deixa de ser estrangeiro e se torna membro da família de Deus. Só mais uma referência eu quero ler para você, se você acredita. Vamos lá. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Se você entregar sua vida para Jesus agora, você vai se tornar parte do povo de Deus. Você sabe que apesar da obra de Cristo, que nos dá acesso ao Pai e ao seu Espírito, que faz do nosso corpo o templo do Espírito Santo, você sabe que ainda continuarão de fora os vendedores e os compradores que fazem negócios no templo? Esses não terão acesso, são expulsos. Você precisa levar mais a sério essa questão do comércio na igreja. Você precisa rejeitar isso. Você precisa dizer não. Você não pode comprar nada. Mas veja só uma coisa. A Nova Jerusalém Celestial, uma cidade santa, que não tem templo, porque Apocalipse diz que o seu templo é o Deus Todo-Poderoso, e que os salvos habitarão com o Senhor, e o próprio Deus será o seu templo. Aquela Nova Jerusalém Celestial tem de fato 12 portas. Incrível que o templo de Jerusalém
tinha também essas 12 pequenas portas. Lá no templo de Jerusalém na terra, tinha o aviso: proibida a entrada, quem se atrever dos estrangeiros pagará com a vida. Nessa Jerusalém celestial, que também tem 12 portas, que são 12 pérolas, não tem nenhuma placa colocada, mas tem um versículo poderoso em Apocalipse 22:14, que diz assim: bem-aventurados aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade santa pelas portas e tenham direito à árvore da vida. Quer dizer que na Nova Jerusalém existe também uma restrição para entrar. Tem 12 portas e é como se tivesse uma placa bem grande com esse versículo de Apocalipse 22:14. Aqui só entra quem lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha só, essa agora é a única restrição, é a única barreira para o ser humano morar no céu e habitar na glória e ter Deus na sua vida. É se lavar no sangue de Jesus. Por isso que quando a gente prega a palavra, e qualquer pregador faz isso, o final da mensagem tem que ser: quem quer entregar sua vida para Jesus? Quem quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Porque essa agora é a restrição para a pessoa entrar na Nova Jerusalém, que não tem templo, porque o seu templo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Se a pessoa não receber Jesus como Salvador e não lavar os seus pecados no sangue de Jesus, não poderá entrar na cidade santa. Você compreendeu agora? Não estou anunciando religião para você. Não estou dizendo para você: sai da tua religião, vem para a paz e vida. Seria louco se eu fizesse isso. Mas estou dizendo claramente, apoiado na palavra de Deus: sai da religião e vem para Jesus Cristo. Entregue tua vida para Jesus. O que nós estamos falando? Não é de religião. Não estamos falando de igreja. Não estamos falando de denominação. Estamos falando de salvação, de vida eterna. Agora, só existe uma restrição: para passar pela porta, tem que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Se você não entregar tua vida para Jesus, você vai chegar a nada. Se você continuar na tua religião, você vai chegar a nada. Religião nenhuma salva. Se salvasse, se religião salvasse, o sumo sacerdote Caifás teria se ajoelhado na frente de Jesus e não tramado a morte do Salvador. Porque mais religioso do que ele não existia. Era o título mais alto. Ele era o Papa da época. Caifás. Mas você sabe que Caifás não foi salvo. Apesar de ser o sumo sacerdote daquela religião, ele não entrou. Porque ele não recebeu o Senhor Jesus como único caminho, como único Salvador. Está compreendendo isso? Olhe bem para mim. Eu vou fazer essa pergunta que vai mudar a tua vida e o teu futuro. Se você responder bem, vai mudar o teu futuro para melhor. Se você responder mal, vai mudar o teu futuro para pior. E olha, vai ser um péssimo futuro, porque será um futuro eterno, de ranger de dentes e sofrimentos.
E é tão fácil responder. Só existe esta condição para você tomar posse da salvação. Você tem que entregar tua vida para Jesus. Você tem que recebê-lo como único Salvador. Por isso eu vou perguntar agora para cada pessoa que está aqui. Você ouviu a palavra e você entendeu. Você já viu que religião não salva. E nós não estamos falando de religião, e sim de salvação. Eu quero saber se você quer ser salvo. Porque se você quiser realmente ser salva, você tem que entregar tua vida para Jesus. E você vai fazer um sinal se você quer. Um sinal com a mão. Você vai dizer, sim, eu quero. Se você não levantar a tua mão, você estará ficando com a sua religião. E a tua religião vai te levar a nada, vai te levar ao vazio. Mas se você levantar a tua mão agora diante de Deus, para dizer, sim, eu quero receber Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, agora mesmo, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Naquela Jerusalém celestial, o teu registro de novo nascimento vai ser lavrado lá no céu, e já vai ficar registrado que a partir de hoje, você é propriedade particular do Senhor Jesus. Você que não era povo, vai se tornar povo de Deus. Você que era estrangeiro, agora vai se tornar filho de Deus, filha de Deus. Por isso, olhem bem para mim, todos vocês. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, querem entregar a sua vida para Jesus? Quantos aqui querem receber Jesus Cristo como único Salvador? Levante a sua mão direita bem alto. Todos que querem. Todos que querem. Isso, ergue bem alta a sua mão. Glória a Deus. Você vai passar pela última barreira agora. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Peça licença para o povo. Peça licença para o povo e venha aqui na frente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, vai chegando, vem aqui. Vem para cá. Todos que querem entregar a vida para Jesus, vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Vamos aplaudir o Senhor por cada vida que está chegando aqui. Vem para cá, vem para cá. Antes você não era povo, agora você vai se tornar parte do povo de Deus. Por Jesus Cristo, teu Salvador. Mas preste atenção, você que está afastado, afastada. Atenção, você que está desviado e desviada. Preste atenção. O que aconteceu com o sumo sacerdote Caifás, Anás, e com os filhos do sumo sacerdote? Estavam todos desviados. Queriam receber os benefícios da religião, mas não queriam receber Jesus como Salvador. Isto é, não queriam servi-lo. Não queriam se prostrar diante dele. A pessoa quando se desvia, ela diz, eu não interrompi minha comunhão com Deus, não. Eu continuo firme com Jesus. Ela fala isso, mas está desviada. E o diabo está enganando a pessoa. A pessoa fica dizendo, não desviei não, continuo orando, continuo lendo a Bíblia, só que em casa. Me diz uma coisa, há quanto tempo você não toma uma santa ceia? Há quanto tempo você não tem comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo? Como é que você vai subir para a glória se você só é uma pessoa religiosa? Está faltando se tornar um servo, uma serva. Servir o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Está faltando isso. Acreditar em Deus, amados. Caifás, Anás, os filhos do sacerdote também acreditavam. Isso não resolve. A pessoa tem que servir a Deus. E para servir a Deus tem que estar em comunhão com o Senhor Jesus. Tem que participar da sua carne e do seu sangue. Então preste atenção, você que está sem igreja. Você que está afastado, afastada, desviado ou desviada. O Senhor Deus te trouxe aqui hoje
para te restaurar, para te trazer a comunhão. Você pode ficar no mundo, como você tem feito ultimamente. Nem na casa do Senhor você vai mais. Mas você pode também vir aqui na frente, se reconciliar com o Senhor e dizer: a partir de hoje eu vou te servir. Você que está afastado, afastada e sem igreja, não fique no seu lugar. Vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. Saia do teu lugar, onde você estiver. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, não fique no seu lugar, porque você conhece a palavra e você sabe que Jesus está voltando. Venha, eu sei que tem mais gente, venha. Eu sei que tem mais gente, o Espírito Santo me diz isso. Venha aqui para frente em nome de Jesus. Você que está com dificuldades para caminhar com Cristo, você está dizendo: pastor Palharim, eu não estou conseguindo caminhar com Jesus. Está muito difícil. Eu tropeço, caio, me machuco, aí me afasto, aí esfrio. Eu não estou conseguindo caminhar com Cristo. Eu gostaria de receber uma renovação. Então, em nome de Jesus, não fique no teu lugar também. Venha aqui para frente, porque nós vamos orar e você vai receber o Espírito de Deus. Através de Jesus Cristo você vai receber poder do alto. Não fique no teu lugar, vem para cá. Se você está sentindo o desejo de ter uma comunhão maior com Deus, vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Pode vir. Tem lugar para você aqui na frente. Tem lugar aqui no meio do povo de Deus. Nós não te deixaremos para trás. Jesus Cristo não vai te abandonar, mas Ele quer que você também chegue mais perto dEle. Ele quer que você tenha mais comunhão com Ele, que você fique mais firme com Ele. Vem aqui para frente, em nome de Jesus. Vem para cá. Todos que quiserem, pode vir. Isso, vai chegando. Vai chegando. Todos que quiserem, pode vir. Venha. Venha, porque a obra vai ser tremenda na tua vida. Nós vamos nos ajoelhar agora, por favor. Dobra o teu joelho comigo. Você que está ouvindo em casa pela rádio, e você quer entregar tua vida para Jesus, ou se reconciliar com o Senhor, quer pedir perdão, então dobre o teu joelho ao lado do rádio. Dobre o teu joelho aí ao lado do rádio. Você que está dirigindo em qualquer rua, estrada, e quer se render ao Senhor, não precisa parar o teu veículo, não. Coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja estenda as mãos na direção de cada pessoa que está ajoelhada aqui na Paz e Vida de Vitória. Você que está de joelhos, aqui ou em casa ou em qualquer lugar, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, eu entro pela única porta de salvação, que é Jesus Cristo, e Ele mesmo provê para a minha vida o sangue precioso do Cordeiro, que lava as minhas vestiduras e me purifica de todo pecado. Pai querido, Deus amado, através do teu Filho Jesus, eu tenho acesso ao lugar santíssimo, e eu te peço, meu Pai, por Jesus Cristo, me envia agora do teu Espírito para fazer morada dentro de mim, e assim, como eu declaro, como eu confirmo aqui na terra, que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, assim também declare o meu nome e registre-o no livro da vida. Meu Pai querido, a partir de agora, eu vou carregar dentro de mim a tua presença. Nenhuma barreira nos separa, porque em Cristo Jesus nós estamos unidos por toda a eternidade. Pai querido, me ajude na minha caminhada, não me deixe para trás, me segure
com a tua mão poderosa e cuida de mim até o grande dia em que entrarei na cidade santa pelas portas, graças ao sangue de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.